Oi, gente! Esse é o ArchiCast número 250. Meu nome é Adilson e hoje podemos dizer que as pedras naturais são amplamente usadas na construção civil e na decoração de ambientes. Com uma inegável flexibilidade, elas ajudam a embelezar projetos, sendo um material altamente resistente e durável. E um dos desafios dessa indústria está na sustentabilidade da extração e processamento desses materiais para minimizar os impactos ambientais e otimizar o aproveitamento dos recursos para que elas continuem sendo uma opção importante para arquitetos e designers. Hoje a gente vai falar das pedras naturais no projeto de arquitetura em nosso primeiro episódio em parceria com a ASBEA de São Paulo de 2025. A gente está aqui com dois profissionais reconhecidíssimos da área. Primeiro apresentar a Vivian Coser. Vivian é arquiteta e designer pelo Instituto Europeu de Design. Depois eu vou falar as outras coisas aqui. Boa tarde, Vivian. Obrigado pela sua presença para conversar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Está aqui também o Hugo Menezes. O Hugo é administrador de empresas e pós-graduado em gestão de produção e logística. Atua como CEO da Granstone, empresa de extração e comercialização de rochas ornamentais. Boa tarde, Hugo. Obrigado também pela sua presença por aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, e antes da gente ir pro nosso papo, a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mail, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. Como é que você tá, Rafa? Beleza? Opa, tudo certo, tudo beleza, vamos que vamos. Rafa, como é que esse povo faz para entrar em contato com a gente? Mandando e-mail para contato@archicast.com e também você pode nos encontrar nas nossas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, Twitter. Temos um canal no WhatsApp, que o Adilson pode falar um pouco mais para vocês. E temos aí um empenho para alcançarmos 20 mil seguidores no Instagram, já que a gente tem mais do que isso lá no Spotify, né, Adilson? Isso aí, cara. Sobre o Instagram, a gente tá quase com 20 mil seguidores. Falta aí menos de 300 pessoas. Então, se você puder, compartilha o nosso Instagram quando a gente for publicar os episódios com mais gente. A gente quer chegar nesses 20 mil que a gente tá quase chegando e nunca chega. Então, se você puder compartilhar, a gente agradece muito. E, claro, a gente vai ter postagem especial, né? Para os 20 mil seguidores. Além disso, a gente tem a nossa comunidade no WhatsApp. Então, se você quiser entrar lá no nosso grupo no WhatsApp, é só digitar bit.ly/oficina do Archicast. Vou soletrar, é bit.ly/oficina do Archicast, tudo junto. A gente tá esperando por vocês lá. A gente tinha a nossa comunidade no Telegram e agora a gente tá no WhatsApp. Certo, Rafa? Certo. E falando de Spotify, a gente recomenda que vocês vão lá, façam avaliação do nosso canal também. Dá pra dar 5 estrelinhas lá. A gente acho que não chegou ainda nas 1000 avaliações, mas comparado com o nosso número de seguidores, dá pra gente chegar no número bem alto. Então isso também ajuda o Spotify a ranquear o nosso programa e recomendar pra quem escuta assuntos de interesse. Isso só vai aumentar na nossa comunidade e a oportunidade da gente fazer cada vez mais conteúdos pra vocês. Exato. E sabe uma coisa que o pessoal falou lá na comunidade? Tem algumas pessoas que preferem seguir a gente no YouTube e ouvir os episódios do YouTube porque o YouTube notifica quem tá seguindo a gente para que ouça o episódio mais recente. E aí tem um aviso lá no celular. No Spotify dá para você fazer isso também. Quando você acessa o nosso perfil no Spotify, tem um sininho que você pode marcar e receber as notificações quando tiver um episódio novo. Se vocês por acaso quiserem também receber notificações, é só lá no Spotify, clicar no sininho, que é bem parecido com o YouTube. Isso aí. Isso aí, Rafa. E hoje, primeiro episódio da ASBEA com a gente nesse ano de 2025. Isso aí, consolidando mais um ano essa parceria super importante, a ASBEA fazendo grandes pontos aqui pra gente conseguir conversar com muita gente legal. Bom, então eu vou deixar vocês com o episódio, espero que vocês gostem, e é isso. Valeu! Valeu! A gente podia começar o nosso papo para falar um pouco do papel das pedras naturais na arquitetura, né? A gente poderia, por exemplo, falar, né, da presença primordial que teve, né, por exemplo, no Renascimento, e de como essas arquiteturas estão aí até hoje, são sucesso, né? Não só como um ponto turístico, mas também referências da arquitetura até hoje. E aí, como é que essas diferentes culturas, né, utilizam esse material? Vivian, você podia começar a conversar com a gente a respeito disso? Claro. Bem, eu venho me aprofundando no setor das rochas naturais há mais de 20 anos. Eu morei em Milão
quando estudante, então eu me dei conta, me deparei que todo o patrimônio da arquitetura do planeta Terra, ele foi realmente executado com pedra natural, e até hoje ele tem se perpetuado, ele é uma aplicação muito perene, e todo esse patrimônio em rocha natural realmente é o que ficou da nossa história, dos nossos registros. Então eu acredito muito que nós, como arquitetos, temos o direito e o dever de orientar os clientes para realmente trabalhar com materiais que têm um longo ciclo de vida. Isso é uma questão que eu venho debatendo muito, porque eu faço parte do Green Building, e a gente que faz parte, que é membro dessa entidade, desse movimento de orientação e de especificações coerentes com o meio ambiente, a gente precisa especificar materiais com esse cuidado ambiental. A gente tem hoje comprovações, inclusive pela ONASA e pelo EPD, que é uma certificação europeia, que a pedra natural é de 1/3 a 1/4 menos poluente que o material sintético. Então isso é muito importante, a gente ter esses parâmetros técnicos e orientar os clientes para a gente pensar sempre a longo prazo. E a gente também, devido às pesquisas que eu venho desenvolvendo ao longo desses anos, o Brasil possui o maior acervo de cores e de diversidade de pedras no mundo. Então o Brasil é uma potência mundial nessa diversidade de materiais, desde os quartzitos, os granitos e os mármores dolomíticos, que são sucessos pelo mundo afora. Realmente nossos materiais estão presentes em grandes obras no mundo, e aqui no Brasil poucos conhecem. Então aqui a gente está no ASBEA hoje, eu acredito muito, para a gente cada vez mais potencializar essas informações, e com muito prazer o Hugo aqui presente, nos dando toda a força para que os arquitetos entendam todo esse acervo que nós temos, e a gente precisa cada vez mais trabalhar essas informações de uma forma correta, que na verdade usar a pedra natural, sendo brasileira, é claro, prestigiando as nossas belezas naturais, a gente está realmente pensando numa forma sustentável de se aplicar o material, pensando a longo prazo, devido à durabilidade, a questão também da resistência à abrasão, absorção. Então, nossos quartzitos são case no mundo com relação às certificações, inclusive no LEED, de projetos sustentáveis e com alta pontuação nessas certificações de sustentabilidade pelo mundo. Hugo, eu acho que nessa parte que você está inserido no mercado, né, junto com a Grindstone, eu acho que você podia falar um pouco dos métodos de extração dessas pedras. E, assim, uma coisa que a Vivian falou, que é um desafio, que é desafios ambientais e logísticos associados a essa mineração dessas pedras, como mármore, granito. Fala um pouquinho pra gente de como é que isso funciona e como é que isso tem se desenvolvido ao longo dos anos, né? A Grindstone ela já existe há 35 anos, né? Então, nós começamos a extrair granito. Na época, a tecnologia, né, permitia basicamente você trabalhar com granitos e mármores, né? Então, eu posso dizer que na história aí recente, aí, 1990 para cá, houve uma mudança significativa, né, na tecnologia. Então, a gente passou a utilizar a tecnologia do fio diamantado, acho que na década de 2010 para frente, ali nessa década é onde realmente ficou mais consolidado, né? Isso permitiu que a gente produzisse outros tipos de rocha, mais duras, que antigamente não era possível, né? Você pega, a Vivian estava falando aí de uma parte histórica, né? A gente, tem vários exemplos do uso da rocha nessa época do renascentismo. Enfim, você pode citar aí obras antigas como a pirâmide, né, do Egito, aqueles templos gregos, romanos, lindíssimos, né? Usando mármore, porque na época era o que eles conseguiam fazer. Então, um quartzito antigamente era muito duro, ninguém conseguia, né, extrair um quartzito, beneficiar um quartzito com tantos detalhes. Então, eles utilizavam o mármore, que é um material mais mole, portanto, é o que eles conseguiam fazer na época. Mas, como eu estava falando, houve uma evolução muito grande, permitindo, então, que a gente conseguisse extrair e beneficiar rochas com uma dureza maior, que não era possível antes, né? E são muitos desafios, assim, eu posso dizer como uma indústria que é extratora, mineradora, né? A gente tem os desafios já de cara governamentais, né? Que a gente tem uma série de relatórios, né? Desde o início da criação de uma área nova, né? O subsolo da União. Então você tem que solicitar ao governo para que libere aquela área para você minerar. Tipo, você precisa ter os direitos de mineração liberados pelo governo, né? A nível federal, estadual e municipal. Então você já tem uma série de desafios aí que você tem que fazer, que você tem que estudar e tem que informar o governo inicialmente, né? No início de tudo, se trata de uma pesquisa mineral, então você não tem basicamente autorização para nada, a não ser andar em cima das rochas e da área das rochas e identificar o que o governo precisa que seja informado. Isso já é um desafio, a gente tem muito investimento já em relatórios de pesquisa, né, em relatórios ambientais, enfim. E claro, a gente tem algumas ações na Grindstone
que a gente busca fazer olhando para esse lado da sustentabilidade, né? Um deles é a questão da gente utilizar o máximo de energia solar dentro dos processos produtivos, então energia limpa, né? O reuso da água também é uma coisa bem importante, que a gente não quer desperdiçar tanto, apesar de estar jogando ali o que não conseguimos recuperar, acaba ficando na natureza, mas é um processo totalmente limpo, né? Uma coisa que é importante falar, eu acho, é a questão do principal insumo, que é a tecnologia atual da extração das pedreiras, né? A gente está falando do fio diamantado, que nada mais é do que um cabo de aço com pérolas de diamante para cortar as rochas. Então é um processo que não deixa nenhum tipo de química, né, na natureza. A gente precisa colocar água nesse processo, porque o diamante cortando a rocha, ela esquenta e, enfim, o diamante é a rocha mais dura do mundo, então esquenta, vai fumaçar, vai esquentar, então a gente usa a água nesse processo. E uma das coisas que a gente faz é realmente controlar o reuso da água, né? E existe também um desafio que é referente ao que sobra, né? As sobras, né? Das produções das pedreiras. Então, nos estudos que você já é obrigado a fazer pelo governo, para tirar a autorização, né? Para poder extrair, você já estuda e já recebe a autorização para colocar essa sobra em determinada zona autorizada pelo governo dentro da área, para que aquilo fique de forma organizada, né? Não fique espalhada pela área. Então, o processo normal é esse: você joga numa zona que é previamente autorizada pelo governo para acumular as sobras ali. Só que o ideal é que não sobre quase nada, né? Então você tem que dar destino às sobras da produção da rocha ornamental, que pode ir para a construção civil em forma de brita, por exemplo, né? Ou você pode usar pedras menores que estariam sobrando ali para fazer um artesanato. São coisas que a Grande Stone também faz, tá certo? Então, são inúmeros desafios, assim, a gente está tratando com a natureza, então, poxa, é o que está lá embaixo, ninguém vai definir o que é que vai sair. Então, às vezes vai sair de uma forma que a gente acha que é melhor pra gente, né, comercialmente e tal, e outras vezes não. Então, é lidar com a natureza, com respeito, com responsabilidade, né, e fazer o máximo de ações para evitar danificar, atrapalhar, mexer muito aí no meio ambiente. Vivian, a gente estava falando aqui, você começou a falar também de como as pedras, nesse caso, são importantes, mas acho que também existe uma maneira de pensar projeto quando você leva em consideração as pedras naturais como material. Fala um pouquinho pra gente como é que é isso, como é que é pensar no projeto, tendo isso em perspectiva, e assim, comparando até, inclusive, as pedras com outros materiais que você poderia usar, mas que, por escolha diversas, né, acaba sendo a pedra um material fundamental aí, ou o ideal para os projetos. Pois é, toda a minha pesquisa ao longo desses anos, eu sempre me preocupei muito da gente construir de uma forma perene, ter uma arquitetura que deixe um legado. Então, para eu ter esse tipo de pensamento, eu preciso entender quais materiais que eu vou especificar que realmente vão se comportar de uma forma adequada para o futuro. Eu tenho muita convicção ao longo desses anos que eu fui organizando todas as informações que eu fui coletando, eu tenho muita convicção que a pedra é o melhor material hoje no mercado, e nada se superou isso devido a toda essa resistência, que a gente consegue realmente construir de uma forma coerente com o futuro. Então a gente tem toda uma aplicação coerente, então a gente tem que entender, por exemplo, se eu vou fazer um uso residencial, quais materiais são adequados para esse tipo de desgaste, tipo de abrasão. Eu não vejo limites para o uso da rocha. Então eu posso usar desde um piso, uma bancada, revestimento de fachada, revestimento de móveis. Claro, a gente tem toda a questão da biofilia, que eu acho que é muito importante a gente tirar a aridez do concreto e trazer um material natural, assim como a pedra, que traz toda a beleza. Conforme mesmo o Hugo mencionou, o mais lindo do setor é que a gente tem, às vezes tem um período, né, Hugo, que a pedreira está no momento, aí depois a gente vai para um projeto novo, a pedreira já está com outro tipo de tonalidade, e é uma coisa assim, a natureza sempre nos surpreende de uma forma linda. E aí do nada a indústria, Hugo, vem às vezes com uma possibilidade, recentemente até aconteceu isso numa montagem de um stand para a Grande Stone, que a gente colocou um paginado, livro aberto, uma pedra que assim, eu vejo uma obra de arte natural. Nada supera esse tipo de aplicação. Então assim, quando a gente encontra um cliente que encaixa nesse tipo de perfil e entende a beleza, a raridade, a explosividade, a nobreza desse tipo de material, aí é uma união de forças realmente para querer fazer bem feito, para querer deixar um legado perene, para querer organizar um projeto que ele
ele se perpetue. Eu vejo a pedra dessa forma, aliado a uma arquitetura de qualidade com um material de extrema nobreza. Então, e raridade, a exclusividade que a pedra tem, que a natureza nos proporciona, ela é única. Então, nada supera a rocha natural. E o Brasil é um sucesso mundial, né, Hugo? Não à toa que a Granestone hoje é uma potência mundial, agregando aí valor a projetos grandiosos pelo mundo. Eu que estou trabalhando já com a Granestone, admirando cada desafio, cada especificação com muito cuidado. Vejo, inclusive, por exemplo, vou até citar a loja nova da Tiffany em Nova York, eu vejo como um case hoje no mundo, porque o Peter Marino, que é um arquiteto, que é uma sumidade, na minha opinião, é uma referência para mim, usou pedra brasileira com toda a maestria. Basicamente, o prédio inteiro da Tiffany tem vários materiais brasileiros, mas é claro, a Amazonita, que é o maior case da Granestone, está ali aplicado na Blue Box de uma forma única, exclusiva, e é uma imersão para essa troca de energia, de minerais, que é a explosão de uma biofilia ali, um acontecimento ali realmente nesse projeto. Então, não é à toa que você chegou qualquer horário do dia, não tem onde sentar, não tem nem como tirar foto, é disputadíssimo. E eu acho que é isso, a pedra proporciona realmente uma imersão num mundo muito exclusivo e tá sempre agregando valor aos melhores projetos pelo mundo. Então, eu vejo muito essa questão de aplicar, ainda mais o Hugo focando muito nessas pedras mais sofisticadas, nessa nobreza toda dessa tecnologia que ele foi evoluindo ao longo desses anos. Eu venho acompanhando isso com muito orgulho e muito acompanhando todo esse sucesso. A gente entende que é a melhor matéria-prima para a gente qualificar um projeto arquitetônico. Disparado, não tem concorrência. Hugo, quer comentar? As aplicações das rochas realmente são diversas, né? Você vê um case que a Vivian falou agora, poxa, mas você tem a aplicação, por exemplo, nos aeroportos, umas coisas gigantescas, né? Que vai usar uma rocha que tem uma característica geológica para aquilo, para aguentar aquele tipo de aplicação, né? De muita gente andando em cima, sem perder o brilho e tudo mais. E existem diferentes tipos de rocha, né, Vivian? A gente tem rochas aí que são essas básicas, que são usadas em grande escala, né? Normalmente com um desenho assim, meio papel de parede, né? Assim, bem volume grande, um valor agregado menor. A gente tem umas rochas que são os mármores, né? E os exóticos, já são rochas mais caras, né? Mais sofisticadas, já tem mais cores também, então você já vai, os arquitetos, obviamente, vão ter outras ideias, né, de aplicação, aplicar em mais detalhes, e você tem aí também as rochas mais raras, exclusivas, por conta de não ter realmente reservas naturais, né, em grande escala, como a amazonita, como a ametista, enfim, existem essas rochas que a gente chama de semi-preciosas e preciosas, que são rochas que na verdade estão no mercado de gemas, né? Também muito ligado à joalheria, esse tipo de coisa, como é o caso da amazonita e de um ametista. São diversas aplicações, você também tem a questão do acabamento, né? Você não vai colocar um piso polido do lado da piscina, né? Não, você tem que colocar um piso ali antiderrapante, você tem que pensar no acabamento que vai, de fato, né? Vai ter utilidade, vai ter praticidade no uso daquela rocha. Muito bom. Aqui a gente podia também comparar, por exemplo, as pedras naturais com outros materiais que são produzidos pela indústria, né? E aí falar um pouquinho também de como as pedras podem ser um bom investimento a longo prazo, né? Porque é o que a Vivian comentou, de as pedras serem muito duráveis, né? Se você comparar com outros materiais. Acho que a gente podia fazer também, porque a gente às vezes só pensa assim na questão ambiental, pensando somente na extração. Mas eu acho que a longevidade do material também conta muito nisso. Eu acho que a Vivian, de repente, pode começar e o Hugo, se quiser completar. Tem uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho que é muito importante passar essa informação, que é muito técnica. Então, pelas normas do EPD, a gente tem a rocha natural, que é 1/3 a 1/4 menos poluente que o material sintético. Então, por exemplo, eu tenho alguns casos que os clientes estão tirando o porcelanato, que é classificado como antiderrapante, só que tem o ciclo de vida muito curto, então, com 1 ano e meio de uso, ela perde a parte da asperez para essa parte antiderrapante, principalmente a área de piscina, essas áreas que têm uma exposição às intempéries mesmo do nosso clima, e eles têm realmente que trocar por outro material, porque não tem o que fazer, não tem como recuperar, e trocar realmente pela pedra, que é o que aguenta realmente esse aspecto, essa superfície, que é flameada
flameada, ela é antiderrapante e ela dura a vida inteira. Então não é à toa que todo patrimônio histórico, olha as muralhas da China, estão todas lindas lá. Então eu gosto também de citar esses casos pelo mundo. O Hugo mesmo citou as muralhas da China, porque é o que dura. As ruas da Itália, toda em rocha natural, da Europa, na verdade. Então os meios-fios também, é muito comum a gente na Europa ver os meios-fios com pedra natural, porque realmente é o que dura. Outro material, ele quebra, ele não dura, ele tem que ficar pintando. Então, pelas essas normas, até a gente como membro do Green Building, a gente tem que se preocupar em emitir menos resíduo para o mundo. Essa é a maior preocupação. O maior desafio hoje de um arquiteto é especificar corretamente para a gente evitar esses resíduos para o futuro. Então, por isso que a gente utilizar a rocha natural é o mais assertivo possível. Por isso também que nas certificações do LEED, que são as obras mais sustentáveis do mundo, não pontua bem o material sintético. O que pontua bem é o material, a rocha natural. Por quê? Por conta do desempenho. Então, essa classificação, esse caminho de pesquisas que a gente foi organizando aí ao longo da vida, ao longo desses 20 anos aí do que eu trabalho com o setor, é por conta disso mesmo, da gente pensar a longo prazo, fazer especificações coerentes com o uso, aplicar a pedra também me encanta muito, porque ela tem um aspecto de uma forma polida, aí quando bota ela flameada, ela muda de cor, aí bota o aspecto levigado, é outro. Então, assim, ela é muito versátil, e isso é aplicável a qualquer superfície que a gente queira. Ela bruta, ela é linda, ela no revestimento de parede, fachada também. Então a gente tem hoje os tratamentos também adequados que vão fazer com que essa rocha dure por muito tempo. Então isso é o mais importante para o arquiteto, especificar para a gente realmente emitir menos resíduo no mundo, que é um problema no mundo. Inclusive hoje a gente tem mercado da construção civil, 35% das emissões de carbono no mundo vem da construção civil. E se a gente especifica de forma coerente e correta, a gente consegue aí impactar muito menos o meio ambiente. Então essas avaliações técnicas são muito importantes a gente fazer antes, na hora que a gente está fazendo todo o conceito do projeto, para a gente pensar sempre a longo prazo e pensar numa arquitetura cada vez mais saudável e menos poluente. E Hugo, qual a preocupação da Granistone em relação, por exemplo, à apresentação nas feiras e com esse cuidado também de mostrar para os arquitetos e para os especificadores que a pedra é um papel importantíssimo nesse sentido que a Vivian falou e também em outras soluções, né? Que outras soluções, por exemplo, né? Como é que a pedra pode ser utilizada sem pensar, por exemplo, somente em revestimento, né? É um nicho de mercado que eu acho que é interessante da Granistone entrar e eu imagino que vocês pensem nisso também. Sim, eu vou falar um pouco do que a Vivian falou, né? A gente sabe que o ciclo da rocha, ela não termina, e do revestimento também artificial, ele não termina só na hora de fornecer, né? A rocha a gente tem a extração, como eu falei ali, o principal insumo é um cabo de aço com pérolas de diamante, no beneficiamento também, porque você vai serrar aquilo, né, em chapas, e então tem pouquíssima adição de qualquer outro produto químico, né, no processo produtivo da pedra. Já você pega uma superfície de quartzo, primeiro que eles estão colocando quartzo moído dentro do produto deles. Então só o ciclo de você produzir, primeiro você vai produzir a sílica, você vai minerar, né? Depois você vai britar aquela sílica, vai diminuir o tamanho da sílica, vai emitir a poeira e tudo mais, fumaça no ar, e aquilo vai para o processo produtivo da pedra artificial. Estou falando da pedra artificial. E a gente sabe que não termina aí. Então, por exemplo, pega um exemplo de uma loja está reformando dentro de um shopping. Ela vai colocar uma bancada, certo, de rocha natural. Ela ficou ali 2 anos, depois vai mudar para outra loja, vai ter que destruir aquela bancada, né? Vai ter que dar um destino para aquele resíduo, certo? Quando se trata de rocha, quase sempre depois é utilizado para fazer o piso, assim como a brita né? Você também pode aproveitar, enfim, em concretagem de diversas formas. E a artificial? Como que faz, né? Você vai jogar, vai abrir aquilo lá, vai estar cheio de pó de sílica, né? Então, é uma coisa que as pessoas não pensam, mas, de novo, não termina no fornecimento. O ciclo de vida do produto, ele é mais longo, né? Então, você tem que imaginar o futuro, onde é que vai impactar depois do uso dele. Voltando aqui a falar um pouco do que a Granistone faz, né? A Granistone, ela sempre foi uma empresa muito voltada ao B2B, né? A gente está agora, nos últimos anos, aí com a super ajuda de parceiros como a Vivian mesmo, aqui no mercado nacional, a gente buscando entender melhor, né? Tá no meio das pessoas corretas. E a gente entendeu rapidamente que precisava mudar essa comunicação para ser mais claro, né? Para quando você parte para o B2C, para você falar com os profissionais, arquitetos, designers, você precisa dar mais informação. Então, a gente fez um manual de uso das rochas, né? Onde a gente também disponibiliza junto um ensaio técnico, né? De cada rocha da Granistone. Então, as informações
que os arquitetos precisam para saber se aquela rocha vai ser realmente ideal para o projeto dele. A Grandstone está tentando de todas as formas trazer essa informação com a maior clareza possível. E sobre a sustentabilidade, a gente pode confirmar que nós somos pioneiros na questão da sustentabilidade no setor, né? Nós fomos os primeiros ali a levantar a bandeira do Instituto Terra, né? Do Green Building Council também. Então, assim, a gente levantou essa bandeira, colocamos os selos, né? Vocês foram o primeiro, né, Hugo? Foi o primeiro. O primeiro a reflorestar com o Sebastião Salgado no Instituto Terra. A Grandstone foi o primeiro. E o do Green Build foi a primeira empresa também a ser membro. Então isso é muito importante. Isso, então a gente trouxe isso, até no setor não tinha, e outras empresas acabaram seguindo esse caminho, que foi interessante para reforçar, né, o movimento. Então essa consciência da empresa de que a gente não pode denegrir o nosso meio ambiente, que a gente tem por obrigação de tentar fazer o máximo possível para diminuir esses impactos, né? Então a gente tem investido nisso, as tecnologias estão evoluindo demais. Até esse ano passado eu só tinha visto em pedreira máquinas híbridas, né? Porque um dos principais insumos é o diesel na mineração, inegavelmente, né? E quando você traz uma carregadeira ou uma escavadeira híbrida que pega energia solar, mas também usa o diesel, é muito interessante já para diminuir o uso do óleo diesel. Mas ano passado, já em viagem à China, né, eu visitei uma empresa governamental da China que fornece esses tipos de maquinário pesado, escavadeira, carregadeira. Estou praticamente fechando uma máquina 100% elétrica, né, onde vai ter um carregador dentro da pedreira, em 40 minutos. Você vai lá, carrega a bateria e pode usar 4 horas a máquina, até mais, agora até melhorou esse índice. Então são esse tipo de ações, né, que a gente pensa. É benéfico para o meio ambiente, esse tipo de ação que eu acabei de falar, e também para a empresa. A empresa acaba, de uma forma ou de outra, ela vai economizar esse dinheiro do diesel, vai passar. A Grandstone, ela tem plantas, ela já tem 3 plantas de energia solar, né? A gente tem na Paraíba e tem 2 no Espírito Santo. E vamos colocar agora uma no Piauí. Esse tipo de coisa que a gente gosta de externar e mostrar para o pessoal, olha, nós estamos de olho, estamos tentando melhorar. E passamos essa mensagem, né, de que é importante olhar para esse lado da natureza, do impacto ambiental. A gente sabe que é muito importante, é uma agenda que está sendo bem colocada em foco, né, atualmente. Muito bom. Vivian, queria saber, né, você está falando aqui muito da referência da pedra, né? Queria saber, assim, pessoalmente, quais arquitetos ou designers que inspiram você, porque, se vocês não sabem, né, a Vivian, ela tem a 77, que é uma sociedade com a irmã e que produz algumas peças de mobiliário, inclusive utilizam pedras, né? Não teria como ser diferente, né, Vivian? Mas um pouquinho, explicar, talvez falar um pouco da 77 e suas inspirações, né, para trabalhar com esse material tão nobre. Eu, com meu olhar de arquiteta, quando eu visitei pela primeira vez o pavilhão do Mies van der Rohe em Barcelona, me deparei com aquela arquitetura de uma elegância, de uma nobreza, que realmente aquilo ali resume tudo que um arquiteto precisa entender. Então, realmente ali, ele conseguiu fazer uma mistura de rochas naturais com uma arquitetura que realmente a pedra ali é o protagonismo principal. Realmente ela é única. E eu fiquei encantada porque eu já fui lá algumas vezes, em fases diferentes da vida. E eu tive agora recentemente em janeiro. Onde eu quero chegar? Quando eu tive lá quando estudante, isso há 20 e poucos anos atrás, e realmente fiquei muito encantada com essa leveza que ele conseguiu traduzir para as pedras. E, ao mesmo tempo, misturou várias cores de pedras naturais e ficou tudo realmente de uma elegância que é inquestionável. Eu acredito muito que foi uma referência inicial que eu tive e foi muito importante para eu direcionar o meu caminho. A partir disso, eu tenho muito esse princípio, proporcionar leveza para as pedras. Então, eu utilizo pedra durante todos esses anos, eu tenho um portfólio grande com diversos materiais e eu tenho muito essa questão, porque há 10 anos atrás eu não via pedra natural no design brasileiro, não via. E eu, participando do setor durante todos esses anos, eu realmente entendi que eu precisava de algum jeito divulgar as nossas pedras e valorizar elas, trazendo o meu olhar para o meu traço. E aí eu fui em busca de algumas empresas, é o que a gente faz, inclusive com a Grandstone também, não só aqui no Brasil, quanto fora. E a gente tem organizado não só para arquitetura, mas para o design também, através da 77, organizando as especificações de materiais exóticos, pedras semi-preciosas, assim como a amazonita, pedras únicas. A gente fez uma mesa linda em ametista, enorme por sinal, né, Hugo? Que ficou única, trazendo todo um acabamento
acabamento especial, uma proporção. Então, sim, a pedra natural pode proporcionar leveza, elegância, exclusividade, tanto no design quanto na arquitetura. Então, virou o DNA da 77, eu criei a 77 para especificar em pequenas escalas nossos materiais, também, de certa forma, aplicar pedras e aproveitar alguns materiais da indústria de uma forma cuidadosa, e eu traduzo isso fazendo como se nosso design realmente ele pode ser aplicado como verdadeiras joias dos projetos. Então, quando o cliente entende que é um material exclusivo, é claro que a gente orienta a pedra natural devido à versatilidade no design que eu aplico em mesas, poltronas. Agora a gente ganhou dois prêmios internacionais com uma poltrona em pedra natural, que a Granny Stone até expôs agora na última Marmomax do Brasil. A gente ganhou 2 super prêmios que eu fiquei muito feliz com essa valorização do nosso traço. E é uma poltrona super levinha. E agora a gente está levando essa peça para a herança cultural aqui em São Paulo, do Pablo Casas. Então é isso, quando o cliente entende mais legal, ele falou, Vivi, eu tenho muito pouca pedra na minha galeria. Então eu falei, então vamos se organizar. E se ele chegou aqui no meu escritório, viu várias peças em pedra, porque realmente a gente tem muita facilidade em desenhar com a rocha. E aí ele realmente valorizou bastante esse olhar. E basicamente tudo que eu tô levando agora para herança cultural tem muita pedra, muitas da Granny Stone, com muito orgulho. As pedras mais lindas hoje que a gente tem no mercado, a Granny Stone tem hoje uma diversidade de rochas que encantam os clientes certos, claro, que vão entender toda a nobreza dessa curadoria. E a gente gosta muito de se aliar a empresas também que têm não só as pedras mais lindas, mas também tem esses cuidados ambientais. Por isso que eu tô com a Granny Stone trabalhando já há um tempo. E a gente tá aí juntos, tentando cada vez mais organizar o raciocínio aqui no Brasil, porque realmente usar a pedra natural é muito coerente com o meio ambiente, com as questões ambientais, com a biofilia, trazer a natureza, não só no paisagismo, é muito completo. Então, trabalhar numa superfície de pedra natural é muito saudável. E isso faz com que a gente tenha dias mais saudáveis e mais produtivos. Isso é o impacto da biofilia na arquitetura e no design. Então, eu acredito nesse tipo de projeto e é o que a gente faz aqui no escritório, no nosso dia a dia. Vocês estão completando 10 anos esse ano, não é isso, Vivi? 10 anos, 77. E a Granny Stone está com a gente desde quando a gente iniciou o nosso trabalho com eles nessa parceria. Já tem 3 anos de trabalho. E realmente eu recebi uma info, até contar essa história, hein, Hugo? Eu recebi de um leigo lá atrás, eu já queria usar a Amazonita, inclusive o Philip Stark me especificou a Amazonita num prédio dele aqui no Brasil com a Cirela. Eu usei a Amazonita sem conhecer o Hugo. Foi o primeiro trabalho que a gente fez com a Cirela. E aí eu recebi uma informação de uma pessoa do setor que não tinha mais a Amazonita no mercado. Aí eu fiquei super assim sentida, porque a gente queria realmente fazer mais projetos. E aí eu tive a oportunidade, a honra de conhecer a Granny Stone, conhecer o Hugo e todo o time. Então a gente criou realmente uma união de forças para a gente cada vez mais posicionar as pedras no lugar certo, para o cliente certo, e fazer com que isso aconteça para enobrecer a nossa arquitetura da melhor forma possível. A Granny Stone agora fez um trabalho lindíssimo, por sinal, num prédio que foi lançado com a Cirela, com o Banco Safra também. Então lá foi uma parceria que a Cirela fez com a Armani, onde a Granny Stone participou com alguns materiais belíssimos, e realmente quem conhecer esse projeto vai entender a nobreza que eles queriam proporcionar para os clientes, e o êxito, é claro, foi sensacional. Eu tenho muito orgulho de ter ajudado aí nessa união de forças para conseguir esse lançamento coerente, até porque o Armani queria importar os materiais todos da Itália. E eu falei, calma, não precisa, temos tudo no Brasil, não precisamos emitir todo esse carbono de logística, vamos valorizar as nossas pedras. E aí a gente organizou isso de uma forma muito cuidadosa e deu muito certo. Agora o prédio vai começar a ser construído e aí tem toda a parte de especificação também do empreendimento, mas a Granny Stone forneceu grande parte para o lançamento, foi um sucesso. Perguntando como empresa, um pouco emendando no que a Vivian está dizendo, acho que eu posso contar em off, né? Quando a gente tentou gravar a primeira vez esse episódio, o Hugo estava na China. E eu fiquei pensando aqui na nossa conversa, né? Como é que assim, apresentar o produto para outros países, né? E como é que está o setor aí mundialmente falando. Eu acho que o Hugo tem um pouco a dizer a respeito disso, porque, assim, aqui no Brasil a gente tem uma disponibilidade, como a Vivian disse, né, que é beneficiado nesse sentido, né. Outros países, a China, imagino eu que seja também grande produtor de pedras naturais, mas em termos de mercado mundial, como é que vocês pensam, assim, né, em falar
né, do que vocês têm de qualidade, e justamente pegar isso que a Vivian falou, né, sobre a sustentabilidade que isso traz, enfim. Eu imagino que tem uma série de questões, por exemplo, as legislações de outros países e tudo mais, mas queria que você contasse um pouco a respeito dessa sua experiência. Nós temos um perfil exportador, né, na Grande Stone. A gente até hoje ainda é 95% exportação, né, o total do nosso faturamento. E assim, as primeiras coisas que a gente pensa são nas empresas sérias, né? São as empresas grandes, as empresas sérias, as empresas que falam sobre isso também, que defendem isso, que têm um contato e um perfil de estar trabalhando junto aos arquitetos, né, junto aos designers, tem a comunicação fluida. Lógico, isso tudo localmente, né? E hoje a gente está exportando, poxa, muito para a China. A China realmente hoje é o número 1 destino da Grande Stone. A gente exporta para outros países, para a Índia, para, enfim, Taiwan, Tailândia, Oriente Médio também, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Líbano, né? Europa, vários países. O que realmente eu acho que acaba fazendo a diferença, no nosso caso, né? No nosso caso, em escala industrial, é um pouco da cultura, sabe? Eu percebo que na China, eles têm uma cultura de utilizar pedra, assim, que é um absurdo. Então, quase todas as residências têm algum tipo de escultura em rocha, entendeu? E os caras colocam isso na frente da casa, na entrada. Então, eles têm muito forte, né? Isso lá na China. E existe também a questão de eles entenderem a pedra é um pouco diferente do Brasil, eu acho. Assim, eles têm uma percepção de que determinado cristal tem uma energia X. Isso é um ramo da cristalogia, né? Tem gente que realmente acredita nesse tipo de coisa. E na China, a amazonita, por exemplo, é uma pedra que é conhecida por ser a pedra da saúde, né? Da saúde e da riqueza, né? Então, há muitos aspectos locais fazem com que as rochas brasileiras também tenham esse destaque. Mas, enfim, o Brasil é um país exportador. O Brasil exporta 1,2 bilhões de dólares, né, por ano. Por exemplo, na Itália, que é conhecidíssima, né, por conta daqueles mármores maravilhosos que eles têm lá, e é conhecidíssima no mundo inteiro por ter a qualidade aplicada à rocha, né? Eles usam muita rocha brasileira. Então, muita coisa sai do Brasil, vai para a Itália, é processado na Itália e volta, por exemplo, para o próprio Brasil, né? Então, isso aconteceu muito com a amazonita. Falava com algumas pessoas, disse, poxa, eu comprei. Cara, comprei de onde? Da Itália, né? Então, temos muito potencial no Brasil de estar ampliando essas exportações e o uso dentro do Brasil, né? Então, nosso solo é campeão, geodiversidade, cores, durezas diferentes. Então a gente está presente aí em todos os continentes do mundo. A questão realmente aí de lá fora a gente ter esse sucesso, eu acredito muito que foi por conta das parcerias, empresas sérias que fizeram esse trabalho, né? E souberam valorizar. Enfim, a Amazônia também é muito valorizada por conta de ser uma semi-preciosa, uma gema, é usada em joalheria. Então, quando ninguém tinha chegado para usar a amazonita numa bancada, ou numa parede, num revestimento, né? Então, e hoje a gente está avançando, né? Já tem banco de amazonita, então tá. O design com rochas é que tem que ser dessa forma, né? O design usando rochas. Então, unir aquela raridade da rocha, a exclusividade da rocha, junto com a beleza do design, enfim, a exclusividade também, a forma do desenho. E isso acontece muito lá fora também. A gente até quer completar um detalhe. Nós somos representados, a 77 hoje é representado pela maior galeria do mundo, que é a Nilufar, em Milão. Eu considero a número 1. Realmente só tem grandes nomes lá e a gente conseguiu entrar na curadoria da Nina, que é uma referência no mundo com relação a esse olhar apurado que ela tem de trazer o design de uma forma muito global. Então a gente está na Open Edition dela. A nossa exposição que eu fiz com a Grande Stone em Milão, 2023, está toda na Nilufar. Grande parte do mobiliário é em amazonita. Tem também o Esperança, que é um quartzito que a gente adora também. Mas enfim, ela colocou pela primeira vez as pedras brasileiras nessa galeria, que é a número 1 do mundo. E também, recentemente, eu chequei 2 posicionamentos muito importantes para os nossos materiais que a Grande Stone faz parte. Um é a Carpenter's Wood, com grandes nomes também, que é uma galeria de design que eu adoro, em Londres e Nova York. É uma referência também muito importante para o nosso setor, uma referência global. E na parte da joalheria, estava analisando, eu sou muito próximo da equipe da Van Cleef, da América Latina. E a Van Cleef, que é uma referência na joalheria hoje no mundo, também tem, com relação a essa questão mística, nas moedas dela dos signos. Então a gente tem a amazonita em uma dos signos. É em amazonita e é nosso. Então a gente fica
fica muito feliz quando a gente vê os nossos materiais posicionados no que tem de melhor no mundo da arte, do design e da joalheria. Literalmente é isso. Lá fora é um case de sucesso, são vários cases de sucesso que ainda poucos conhecem. Sim, as pedras são nossas e elas são apresentadas conforme elas merecem, com todo o respeito e excelência possível. Então eu adoro acompanhar esse tipo de evolução nas especificações e eu fico muito feliz de a gente fazer parte dessa história sendo construída de uma forma muito cuidadosa. Eu queria perguntar uma parte que é mais de curiosidade mesmo, de arquiteto, a respeito das pedras, porque tem uma coisa da exclusividade, eu acho que o mobiliário que vocês produzem tem isso também como algo essencial, né, da marca, na 77. Quando você acaba projetando uma peça, né, de pedra natural, isso vem direto da Granistone pronto ou isso vai para o marmoreiro, enfim, para o escultor? E outra coisa, como é que assim explorar essa exclusividade nos projetos e assim outras possibilidades que a pedra tem enquanto um material importante para coisas que não são só revestimento, né? Que eu acho que a gente às vezes fica pensando muito, então eu vou fazer meus projetos de piso, parede, sei lá, com revestimento de pedra, mas eu acho que seria legal se a gente falasse tanto, né, primeiro, né, que ela está presente no design, na exclusividade das peças, e outras possibilidades que a pedra pode entrar nos projetos de arquitetura. Claro, a gente tem hoje homologado o fornecedor que tem todos os maquinários necessários para fazerem os cortes. Então a gente tem uma limitação muito grande no mercado nacional hoje com relação a esses maquinários, mas a gente tem sim homologado, a 77 tem uma empresa que consegue fazer a usinagem conforme a gente precisa, com todo o cuidado possível, não só na usinagem quanto na embalagem. A Granistone nos fornece a matéria-prima, um bloqueto, ou uma chapa, enfim, ou um casqueiro, e a gente usina esse material no maquinário que hoje tem no Brasil, na empresa parceira, e a gente consegue organizar isso e é distribuído não só pelo Brasil, porque hoje a gente está praticamente no Brasil inteiro, a gente está em mais de 24 galerias no Brasil de design, ao lado de grandes nomes do design como Sérgio Rodrigues, Oscar Niemeyer, Arina Bubardi, enfim, quanto fora também. Então, a gente organizou inclusive algumas exposições em Milão com o setor das rochas. A Granistone participou em algumas edições com a gente, onde a gente está usando matéria-prima brasileira com a tecnologia e usinagem brasileira também hoje no mercado, e a gente exporta um material completamente pronto e vai apenas para exposição. Então, assim, como eu falei, eu não vejo limites para o uso das rochas. Cada hora eu invento um desafio, eu tenho um processo criativo bem interessante, porque realmente eu desenvolvo peças e do que eu não encontro no mercado, então é um olhar de arquiteto sendo complementado com o meu olhar de designer. Então, eu não faço um desenho aleatoriamente. Eu realmente, o que eu não acho no mercado, eu desenho, e eu venho também trazendo esse olhar que eu tenho da rocha natural, que é uma forma muito bonita da gente expor e divulgar o que a gente tem de lindo das pedras brasileiras. Então, hoje a gente tem o cuidado também de só estar em galerias muito interessantes pelo Brasil de design, e a gente coloca as nossas pedras da forma mais especial possível. Nas mesas, nas poltronas, a gente tem estante de pedra, a gente tem vários móveis, enfim. Hoje a 77 tem mais de 60 coleções, então tem uma variedade bem interessante. Aqui em São Paulo a gente está na Casual Móveis, na Micasa, e agora a gente está na Herança Cultural, que são referências para o mercado nacional, e a gente realmente só fecha parceria com quem realmente entende esse cuidado que a gente tem de trabalhar com as matérias-primas brasileiras e, é claro, valoriza esse tipo de aplicação. E é legal que na pesquisa, né, sobre o trabalho da Vivian, vejo que ela é realmente embaixadora, né, desse material. É muito interessante ver como é que, primeiro, a desenvoltura que você tem aqui para falar com a gente, e segundo, que ela é mesmo embaixadora embaixadora do material, assim, enquanto algo importante para a arquitetura, né? A gente só trabalha com coração. Exato. E tem uma coisa legal, assim, ano passado eu ganhei o prêmio lá na Marmomac Maestro della Pietra. Eu fui a primeira não italiana a ganhar esse prêmio Maestro della Pietra na feira que é a número 1 do mundo. Então eu fiquei muito feliz porque realmente a gente faz as coisas com muito amor. E quando a gente faz o que gosta, as coisas fluem de uma forma muito orgânica. Confesso que eu fiz tudo com coração. Eu acho que a gente trabalhar com o que a gente é apaixonado, até porque eu jamais desenvolveria um trabalho que eu não goste. Isso não faz sentido pra mim. Eu trabalho com o que eu amo e eu busco cada vez mais evoluir. Então eu tenho um processo de evolução contínua que a gente não para. Cada semana é um desafio, cada hora inventa uma história. Quem trabalha comigo já há muito tempo entende
nesse meu processo criativo é insano. E acho que, querendo ou não, a gente acaba movimentando aí não só o mercado da indústria das rochas, quem usina. Aí inventa uma exposição em Milão, aí o Hugo fala, tá bom, vamos te apoiar. E eu já tô inventando mais um monte de coisa aí ao longo do ano. Eu acho que é isso, a gente buscar os parceiros certos, que entendem os desafios e valorizam todo esse movimento para de realmente apresentar as rochas conforme elas merecem. A Vivian, esse trabalho que ela faz é extremamente importante, porque um dos problemas que a gente tem com a Amazonita, por exemplo, é a não exposição do material em alguns projetos, né, importantes. Então, assim, é lógico que a Tiffany e tal, né, tá exposto e tudo mais, mas esses mobiliários, esses trabalhos, né, de expor em galerias e tudo mais, isso é extremamente importante para o pessoal ver, né. Eu tenho vários projetos grandes que eu não posso dizer, que eu não posso falar, meus clientes falaram que fizeram, mas a pessoa física que contratou não libera as fotos, não quer que ninguém veja, né? Então essa exposição é muito importante. Tem um detalhe que eu quero contar pra vocês, que eu fico super orgulhosa. Ontem eu tava em casa, e aí a gente tem uma art advisor que virou uma grande amiga, a Kátia Vilés. E aí ela tava falando, Viva, me manda as fotos da Nilufar, porque eu tô organizando uma história, porque tem gente ainda que não tem ideia, né, do que é realmente esse trabalho que a gente faz fora do Brasil. E aí toda a divulgação da Nina, da curadora da Nilufar, a proprietária da Nilufar, ela tem feito interessante em grandes revistas globais, mas principalmente eu tô acompanhando que ela tá divulgando muito, é sentada na peça da Granestone com vaso que a gente desenvolveu. Então eu fico muito feliz. A Architecture Digest, por exemplo, botou ela ali como principal curadora no mundo e ela sentada no nosso jardim de pedras, onde anteriormente tinha sido feita uma exposição com a Patrícia Urquiola, que é um grande nome do mundo, e entrou nossa exposição inteira da Feira de Milão e grande parte das peças são todas da Granestone. Então eu fiquei muito feliz e orgulhosa por ter ela ali e ela posta direto ao longo do ano. Então eu falei, acho que a gente tá no caminho certo. É isso aí. Esse eu fico doido aqui, porque tem uns nomes que eu não sei se pode falar, mas seria espetacular. Assim, presidente do país usando, é uma coisa muito, muito pesada. Assim, um pessoal muito famoso, mas infelizmente a gente não pode falar, né? Mas vamos lá. É só procurar que vocês acham em várias fotos, como a Viva comentou. Uma coisa que eu queria só complementar também, que eu queria contar aqui, Hugo, vou falar, e não briga comigo não. Eu tive com o Hugo essa semana ainda, que a gente fez uma reunião muito gostosa, por sinal, foi muito legal, que ele estava contando esse cuidado de realmente posicionar a Granestone com as empresas mais especiais do mundo. Então, assim, hoje a Granestone é representada pelas principais galerias de rochas do mercado mundial. Então, assim, as principais, as mais sofisticadas, são as que representam a Granestone. Dubai, aí tem na China, em Taiwan, enfim, cada cantinho do mundo. E eu vejo com muito cuidado e, assim, vejo o olho do Hugo brilhando, é que esse formato que ele realmente escolhe, aprova essa parceria uma a uma, e aí ele cuida das relações. Então eu acho isso muito bonito de acompanhar, porque realmente você pegar uma matéria-prima dessa, que toda a extração é tão cuidadosa, tão exclusiva, e colocar no lugar errado, realmente não faz muito sentido. Então ele realmente, você podia até contar um pouquinho, né, Hugo, do que você tem feito desde quando você assumiu aí toda a direção da Granestone, o caminho que ela tem aí organizado esse crescimento, que é um case no setor. Então é muito bonito de acompanhar e entender os números, porque é um sucesso global, literalmente. O Amazonita, ele é um material tão exclusivo, né, tão raro, que ele exigiu uma política comercial própria, vamos dizer, né? Então a gente hoje trabalha com contratos de exclusividade territoriais. Então eu tenho um contrato com a melhor empresa de materiais exóticos na Índia, né? Da mesma forma em Dubai, da mesma forma na Arábia Saudita, em Taiwan, na China, né, na Itália, na Europa, Estados Unidos, México. Então a gente tem diversos contratos de exclusividade e isso já permite um controle também maior do produto. O produto não está espalhado, né, em diversos locais. Então, até mesmo pela quantidade que é extraída mensalmente, que é pouca, né, a reserva natural da Amazonita é pouca. Então, isso já traz aquela questão de, poxa, é um negócio difícil de ter, é um negócio mais exclusivo, né? E aí você juntar isso com parceiros que sabem realmente tratar a rocha como ela deve ser tratada, tem a condição, né, de você ter o domínio, vamos falar assim, dos arquitetos locais e dos designers locais,
para conseguir aplicar essa pedra na melhor forma possível, né? É achar o melhor cliente possível e tudo mais. Isso tudo junto permite uma proteção ao material e uma proteção aos parceiros. Então, a gente conseguiu construir esse networking, né? E já vem funcionando muito bem. E as coisas e os preços e, enfim, as coisas só vêm melhorando, o controle vem melhorando, as obras vêm acontecendo e a gente consegue passar essa imagem, né, de forma mundial de que o Brasil, a Amazonita é uma pedra brasileira, né? E é uma pedra especial, uma pedra rara, exclusiva, e que as pessoas, de alguma forma, têm até que fazer um esforço ali para conseguir comprá-la, né? Eu coloco isso no grupo, né? Foi um sucesso do grupo. Meus clientes, junto com a Grandstone, do planejamento. Então, tudo tem dado muito certo, graças a Deus. E agora vamos olhar para o Brasil, estamos olhando para o Brasil, né? Já estamos aí a completar 3 anos com a Vivian, então as coisas já estão andando, sim. A gente tem muita coisa para fazer ainda juntos, né? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, já estamos conseguindo, mas a gente vai ampliar esse sentimento de que o brasileiro precisa conhecer as rochas brasileiras. É até uma dor, né, Hugo? O brasileiro, assim, poxa, tem uma empresa famosíssima na Itália, né, que eu vendia a Amazonita dizendo que era pedra italiana. Isso aqui é italiano, por conta da marca, né, da rocha italiana, aquela história de ser made in Italy, né? Mas o Brasil, ele tem total condição, então estamos vendo o esforço, né, das associações e tudo mais, e a gente torce para que tudo dê certo. E nós somos isso mesmo. O Brasil é o campeão na questão do solo, na geodiversidade. Então a gente tem as melhores rochas do planeta e elas estão indo para o mundo inteiro. Como eu falei, 1,2 bilhões de dólares por ano são as exportações de rochas do Brasil para o mundo. É um sucesso. E essa história que o Hugo comentou sobre essas galerias pelo mundo que ele fez, essa união de forças, o mais bacana é que, claro, por elas atenderem as principais empresas, os principais projetos mundo afora, bem posicionado, é claro, a pedra brasileira vai aí nessa especificação de uma forma muito bonita de se ver. Então, assim, hoje o Armani de Dubai, grande parte dos materiais são nossos, brasileiros. A gente tem as grandes marcas de luxo, praticamente todas são pedras brasileiras. A Fendi, a Tiffany, que é um grande cliente Grandstone, né, com a Amazonita. A Van Cleef, como eu falei, eu ontem, inclusive, rodei um pouquinho alguns estandes de vendas, porque hoje o meu escritório atende 75% hoje, está focado no mercado imobiliário. E ontem fui com calma, na verdade, num lançamento até da Gafisa, no Oscar Freire, o do Alex Alart, então, que é do mesmo grupo do Hotel Matarazzo. Então, ali, ele fez uma estante com materiais brasileiros e a gente tinha a Amazonita lá gritando, assim, na curadoria dos materiais. E é um empreendimento imobiliário que está sendo vendido ao mercado a R$80 mil o metro quadrado. O metro quadrado. Então, ficou muito encantada quando a gente veio. E assim, eu fiquei muito feliz porque é uma empresa que botou realmente ali como slogan: só usamos pedras brasileiras. E a Amazonita, é claro, é a principal que está ali, especificada na estante dele de curadoria, de especificações dos materiais. Eu tirei até uma foto linda, por sinal, tenho que te mandar algo. Mas a gente fica orgulhosa porque realmente o Hotel Matarazzo, eu acredito que é um case de valorização dos nossos minerais. E de uma forma muito cuidadosa, ele está levando isso para outros empreendimentos que ele está desenvolvendo e, é claro, cada vez mais agregando valor aos lançamentos. Então, a gente vê isso de uma forma muito cuidadosa e muito bonita de se acompanhar. Para a gente finalizar nosso papo aqui, queria uma perspectiva de cada um. Primeiro, da Vivian, em relação ao mercado da construção civil. Você já pontuou algumas coisas aqui em relação a isso, mas eu acho que a gente podia completar para finalizar. E do ponto de vista do Hugo, em relação ao mercado, né, a perspectiva que vocês têm aí para Grandstone, principalmente no mercado B2C, né, que vocês falaram que estão entrando agora, também uma relação com os arquitetos, além da Vivian, outros arquitetos também que sejam em espécie de embaixadores, né, da pedra nos projetos de arquitetura. Bem, hoje, como eu falei, eu acredito que eu sou procurado hoje em dia por algumas incorporadoras por a gente ter esse conhecimento técnico e esse acesso à indústria. Então, na verdade, muitas das vezes eles nem sabem por onde começam. Eu recebo alguns clientes, hoje, como eu falei, 75% do meu trabalho está focado no mercado imobiliário. Eu vim organizando realmente esse foco porque eu gosto muito do dinamismo desse setor. Então, a gente está participando de vários lançamentos que vão acontecer agora ao longo do ano. E a gente tem feito especificações muito interessantes com relação a materiais de bom custo-benefício, materiais mais valiosos, assim como o da Grandstone, é claro. E eles têm absorvido isso de uma forma muito interessante
interessante e positiva. E uma coisa que eu tenho falado demais, porque recentemente uma consultora que eu tô atendendo fez um trabalho aqui no Brasil com um arquiteto italiano. Eles importaram o material da Itália, claro, porque eles não tinham acesso à indústria. Então, eu tenho funcionado hoje no mercado imobiliário brasileiro como uma ponte para a indústria e para viabilizar algumas especificações. Então, a gente faz de uma forma muito elegante, muito ética, essa união de forças para a gente especificar nossos materiais, valorizar o que é nosso e, literalmente, é claro, ter construções mais saudáveis e mais biofílicas. E, claro, não precisamos trazer de fora o que a gente tem de mais lindo, que são nossas pedras. Então, eu tenho feito esse trabalho um a um, eu trato o projeto de uma forma muito única. Cada processo criativo que a gente faz é do zero. Então, eu venho trazendo essa exclusividade, não só nas curadorias, quanto nas composições de misturas de materiais, para a gente valorizar o que é nosso e trazer uma arquitetura com maior valor agregado. Então, eu vejo a pedra, a rocha natural, sendo protagonista de nossos projetos, proporcionando leveza, muita qualidade e essa questão mística que me move. A troca de energia dessas matérias-primas que a gente faz, o geladinho da pedra, é muito único. Então, nenhum material tem esse tipo de troca de energia. Então, é a união de forças e, é claro, a beleza delas também é inquestionável. Então, a gente vem trabalhando aí pra gente facilitar essas especificações, viabilizar, é claro, e fazer com que os projetos ganhem cada vez mais protagonismo no mercado e entendendo também essa questão da sustentabilidade, que sim, trabalhar com a pedra é muito sustentável. E é a questão das emissões de carbono e, claro, o mais importante, avaliando sempre que a pedra natural tem o melhor desempenho com relação ao ciclo de vida hoje no mundo. E a gente tem isso comprovado pelo patrimônio histórico da arquitetura. Basicamente é isso que a gente vem se organizando cada vez mais para se posicionar no mercado como uma bandeira, como um branding de cuidado com as nossas especificações e valorizando o que é nosso. Bom, eu tô bem otimista, né, para os próximos meses e anos. Na verdade, a Grande Stone ela já vem num crescimento legal. Desde 2019, a gente vem crescendo em termos aproximadamente uns 33% ao ano de faturamento em reais, né? Isso em geral. Esse ano, os 3 primeiros meses já foram, em relação ao ano passado, já foram maravilhosos. A gente teve um faturamento de mais de 60% em comparação ao ano passado. A gente permanece forte no B2B, mas agora com esse olhar especial, mais aprofundado agora para o B2C, né? Então, a gente já entendeu várias coisas, nós temos mudado um pouco a linguagem, né, do trato com as pessoas que vêm conversar com a nossa empresa. Muitas vezes são diversos perfis, são clientes finais, né, são marmorarias, construtores, arquitetos, designers, lojas de imóveis. Então, a gente tem atualizado essa maneira de tratar, né, com o cliente e percebemos um potencial muito grande. Então, as vendas, né, desde que mercado nacional, a verdade é que desde que a gente começou a trabalhar com a Vivian, que é a nossa referência, as coisas vêm dando certo. Ano após ano vem crescendo o resultado para a gente. Nós queremos continuar apostando nisso, nós vamos continuar apostando nisso, vamos melhorar em questão de estrutura. Uma coisa que a Vivian falou é que o Brasil, eu que viajei agora para a China, consigo ver uma diferença muito absurda, né, do parque industrial em termos de marmoraria e máquinas especiais para fazer designs especiais, como máquinas CNC e tudo mais, quantidade de empresas disponíveis para prestar serviço. Então, a China é muito mais gigante, o Brasil ainda precisa avançar nisso, né? A gente está investindo também nessa questão, que é para ter mais liberdade, para ter mais condição de estar oferecendo aos nossos parceiros, né, novos produtos, novas formas de trabalhar o produto. Então a gente está de olho em tudo nisso. Também, como mineradores, não podemos deixar de olhar, não podemos não, a gente sempre está olhando, a gente sempre dando foco também para a pesquisa mineral. Como eu falei, o Brasil é maravilhoso, o Brasil é gigante, né? Temos problemas de logística em algumas regiões, tem muita região ainda a ser pesquisada no Brasil. E seguimos no nosso caminho focando em rochas especiais. Então, não queremos trabalhar com rochas aí que é fácil de se achar na natureza, ou que tem uma reserva gigantesca, né? Ou que, enfim, tem muitas empresas trabalhando com esse material. A gente quer achar coisa especial, a gente quer achar materiais que são tratados como gemas, né? E trazer isso para o nosso mercado, né? Estamos investindo aí, sim, muito pesado em pesquisa mineral e muito em breve nós vamos ter aí novidades e novas cores na Grande Stone para eu estar oferecendo para a Vivian e para o mercado. Muito bom.
A gente costuma aqui fazer uma rodada de dicas aqui, para cada um falar a sua dica, para quem tá ouvindo a gente. Talvez, assim, fiquem à vontade para dar dica, mas pensei aqui da gente sugerir para os arquitetos, né, como é que eles podem primeiro procurar os catálogos de pedras disponíveis ou como é que, de repente, eles podem achar algum material para especificar ou para, de alguma maneira, saber como trabalhar com as pedras, né, disponíveis. Eu vou pedir para a Vivi, então, começar. Bem, vou dar uma dica porque eu sou membro Asbeia e sou diretora do Asbeia também. Então, a gente como exclusividade pro Asbeia, a gente podia disponibilizar o catálogo digital da Granistone para os membros, porque eu acho que é uma dica importante, eu acho que a gente pode organizar isso. Quem é membro Asbeia pelo Brasil tem acesso direto a eles, ao que eles podem proporcionar. E, é claro, caso eles queiram amostras também, é só solicitar a equipe da Granistone que manda para o escritório. O que precisar mais, eu acredito muito pelo catálogo digital, é muito fácil de você entender ali a diversidade de cores, as aplicações, porque tem as fichas técnicas, foi tudo feito com muito cuidado para a especificação correta. E eu também quero me colocar à disposição, caso alguém que precise de alguma ajuda, que eu tenho vários amigos, colegas queridos pelo Asbeia, me acionem que eu tô aqui para ajudar, no que precisar de informação, de alguma questão técnica, enfim, estou sempre à disposição para a gente organizar da melhor forma as informações corretas sobre o setor e sobre a Granistone, é claro, por ter tudo muito bem organizado. Então, acho que eu podia fazer esse link agora com as Asbeia, deixar esse catálogo, a gente organizar isso de uma forma bem prática, para todo mundo ter acesso a isso de uma forma bem direta. É meu humilde dica, assim, porque eu acho que vale a pena. Queria saber como é que o pessoal acha o seu trabalho, para ver o que você tem produzido, né? Fala suas redes, de repente seu site. Meu Instagram é Vivian Kozer, do escritório é Vivian Kozer Arquitetos, tem meu site, e eu tô no Asbeia como membro, tendo acesso, todos os meus dados estão com vocês, o que eu puder ajudar, ainda mais, isso é um dos diferenciais do Asbeia, é ter essas informações com mais exclusividade, e é claro, quem apoia o Asbeia, quem tá lá com a gente, realmente a gente tem algumas empresas homologadas apoiando, que realmente é o que tem de melhor do mercado, então isso é um diferencial que a gente tem de proporcionar essa união de forças e esses acessos mais exclusivos. Vou chamar o Hugo então, Hugo. Assim como a Vinha comentou, as dicas aí. Eu vou dar a dica de vocês acessarem nossa rede social, o Instagram, tá? @Granistone a Rocha. E também o nosso site, é o www.granistone.com.br, onde vocês vão conseguir visualizar algumas mídias sobre as nossas rochas. E lá tem o botão do WhatsApp, onde vocês vão poder entrar em contato, e aí o nosso time comercial vai poder tirar todas as dúvidas e enviar ensaios técnicos, caso vocês precisem, o catálogo de novo e outras informações conforme demanda. Muito bom. Bom, queria agradecer a vocês dois aqui por esse papo. Primeiro, Vivian, muito obrigado. Muito bom estar com você aqui, você é uma profissional super experiente no mercado, para falar um pouco desse material que é tão nobre e tão importante para a indústria nacional também, né? O que eu puder fazer para divulgar nossos materiais e as pessoas entenderem a riqueza que nós temos, essa é uma bandeira que eu tenho desde sempre. Então é uma honra estar aqui com o Hugo, que é uma referência no setor, tá ditando aí todo um caminho que a gente fica muito feliz, porque ele está sendo o primeiro em várias questões sustentáveis a divulgar isso, e isso é só o começo, né, Hugo? Tem muita coisa ainda a ser organizada e acho que é um trabalho bonito de ser acompanhado. Agradecer também ao Hugo. Hugo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que ajudou a esclarecer um pouco do mercado e um pouco também da relação dos arquitetos, e também como é que essas pedras podem ser utilizadas e da riqueza que é esse material para a gente aqui como técnicos, né, utilizar e saber que a gente está em boas mãos. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço para vocês e foi um prazer. Assim, o Asbeia, estamos juntos. O que vocês precisarem da Granistone, estamos à disposição. Muito bom. Então a gente fica por aqui. A gente volta daqui a 15 dias com mais episódio para vocês. E até mais.